Meu nome é Silvana, sou contadora de histórias. Seja bem-vindo ao meu canal Amo Contar Histórias. Você já deixou o seu like na história? Se gostou ou não da história? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, conte as histórias, para que eles venham também fazer parte da nossa comunidade do Amo Contar Histórias. Hoje eu trouxe uma história clássica. É uma história que talvez você já ouviu muitas vezes, mas que é sempre importante a gente estar ouvindo essa história para a gente estar pensando, refletindo um pouco, ok? Vamos lá? E é 1, e é 2, e é 3. A nossa história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A nossa história vai começar. A história que eu escolhi para hoje é O Patinho Feio. A mamãe Pata olhou e preparou o melhor lugar onde ela podia fazer seu ninho. E era um lugar muito tranquilo. Ela preparou o ninho com todo carinho e começou a chocar os ovos. Os dias foram passando e de repente, os ovos começaram a trincar. A mamãe ficou com o coração todo feliz, seus filhotes iriam nascer. Começou. Um patinho. Olha que lindo esse patinho. A mamãe olhou e até suspirou. De repente, quebrou outro ovinho. E, olha, outro patinho. Que patinho mais lindinho é esse, meu filhotinho? E eles já saíram dali e já foram lá para a lagoa. Foram sim. Faltava um ovo e nada de trincar e nada. A mamãe já estava ficando preocupada. Sabe o que ela fez, gente? Ela picou no ovo. Ela não aguentou esperar. Só que aquele ovo era um ovo grande. Um ovo um pouco diferente. Eu não sei não. De repente, o ovo começou a se quebrar e saiu de dentro do ovo um patinho. O patinho não era amarelinho. Ele não era igual aos irmãos. A mamãe Pata começou a ficar preocupada, olhando aquele filhote. Mas esse filhote não é meu. Ele não se parece com os meus filhotes. Mas tudo bem. Logo ela pensou, vou levar ele lá para a lagoa e ele vai ter que nadar igual os outros. Vai sim. E para alívio da mamãe Pata, ele nadou com uma desenvoltura assim que... ela fez assim, ufa, que alívio! Ele, pelo menos, nada. Tudo bem. Aí, a mamãe Pata ficou um pouco aliviada, mas via que aquele patinho não era muito assim, igual os seus filhotinhos amarelinhos. Só que não só a mamãe Pata que achava ele muito estranho, como todos os animais que viviam ali. A mamãe Pata foi levar os patinhos para passear, foi mostrar os seus filhotes, para os animais que ali viviam. Quando a mamãe Pata chegou com seus filhotinhos, começou a olhar para ele assim, de uma maneira diferente. Mas que patinho cinza feio é esse? Esse pato é muito feio. Olha a cara dele.
A mamãe pata, no começo, ficou tranquila. Ela achava que talvez, quando ele crescesse mais um pouquinho, ele mudaria e ficaria igual aos seus filhotes. Só que isso aconteceu, gente? Não. E o tempo foi passando, e o patinho foi crescendo só, maltratado. As galinhas bicavam na sua cabeça, ele já não aguentava mais aquela situação. E ele pensou, eu vou embora. Eu vou embora desse lugar. Aqui eu não fico mais. E ele tomou coragem e foi embora. Foi, caminhou, caminhou, caminhou e achou uma lagoa. Ele pensou, ai, agora eu fico aqui. Lá naquela lagoa tinha alguns marrecos. Os marrecos não deram muita atenção para ele, não. Mas também não falaram nada contra e ele foi ficando ali. Só que a calmaria não durou muito tempo. Passou um tempo e numa bela noite, de repente, o patinho feio começou a ouvir um monte de tiros. Eram os caçadores que tinham vindo caçar os marrecos. E agora, o que vai acontecer comigo? Pensou o patinho feio. Alguns marrecos morreram, mas por um milagre, o patinho feio conseguiu se esconder. Ele se escondeu e não foi morto pelos caçadores. Ele pensou, não posso ficar aqui, tenho que procurar outro lugar. E ele foi procurar outro lugar. E caminhou, e caminhou, e caminhou, e caminhou. No final da tarde, ele viu ao longe uma cabana. A cabana estava com a porta um pouco aberta. E ele, já exausto, com muito frio, entrou bem devagarinho e ficou bem num cantinho lá. E logo ele adormeceu. No outro dia, quando amanheceu, a dona da cabana, que era uma velha e que tinha um gato que caçava ratos e uma galinha que botava ovos todos os dias, viram que o patinho feio estava lá. A velha ficou muito feliz quando viu o patinho feio e logo disse, quem sabe ele é uma pata? Ai, vai botar um ovo todos os dias. Eu vou fazer uns pudins, umas tortas, uns merengues. Ai, que delícia. Só que o tempo foi passando e nada de ovo. Nada de ovo. A velha começou a ficar impaciente. Ela já não aguentava mais aquela situação. O gato e a galinha, que já não tinha gostado do patinho feio quando ele chegou, começaram a brigar com ele. Ele teve que tomar coragem e ir embora de novo. Caminhou, 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 caminhou e encontrou um lago. Só que a estação do verão já estava no fim. E o inverno já estava chegando. E agora? O patinho tinha que ficar nadando o tempo todo para que a água não congelasse ao seu redor. E ele ficava, ia para cá, ia para lá. Só que o patinho feio se cansou. Ele ficou cansado e deu uma cochilada e pensou, agora eu vou morrer. O gelo se formou ao redor dele. Logo de manhã, veio um camponês passando perto do lago. E ele viu o patinho quase morto. Correu, pegou um pau, quebrou, pegou o patinho feio e levou para a casa dele. Chegando na casa dele, ele secou o patinho, alimentou e o patinho começou a ficar um pouco mais forte. O camponês tinha uns filhos. Os filhos ficaram muito animados. Nós vamos ensinar ele a voar. Só que os meninos queriam pegar o patinho feio. E como ele já tinha sido tão maltratado, ele ficou com medo das crianças. Mas não precisava, as crianças não iam fazer mal. Mas não foi isso que aconteceu. Ele pensou em fugir de novo, só que foi uma fuga muito atrapalhada.
Ele, correndo das crianças, enfiou a cabeça dentro de um balde de leite e começou a se debater e o leite virou. E isso, ele estava dentro da cozinha do camponês. A esposa do camponês, muito brava, começou a gritar: socorro, olha o meu leite, socorro! O patinho feio ficou mais apavorado com os gritos. E ele, sem querer, entrou dentro do balde de manteiga, se sujou todo, até os olhinhos. E para não piorar a situação, ainda bateu no saco de farinha e ficou todo enfarinhado, com leite, com manteiga, com farinha e corre daqui, corre dali. A mulher já tinha preparado uma vassoura para bater no patinho feio e ele achou a porta, achou a saída. Ufa! E ele se debatia, esfregava na neve para que tudo aquilo saísse. E ele caminhou e achou um lago perto de um lugar onde tinha umas árvores. E ali ele ficou. Ele ficava sempre onde tinha uma relva seca, onde ele podia se alimentar. Só que o patinho feio tinha visto umas árvores lindas naquele lugar, e por meio das árvores ele tinha visto umas aves muito lindas, majestosas. Eram umas aves brancas que tinham umas asas enormes e que tinham voado para outro lugar, para um lugar mais quente, e elas voavam bem alto. Quando ele viu que as aves estavam indo embora, veio um sentimento triste no coração, de que parecia que ele estava perdendo alguma coisa, que, tipo, os amigos tinham ido embora. E ele ficou ali naquele lago. E o tempo foi passando, e a primavera venceu o inverno. E o inverno foi-se embora. O gelo foi descongelando, aquele frio foi indo embora, e o patinho feio ali naquele lago. Quando de repente ele viu entre as árvores três daquelas aves maravilhosas que ele tinha visto. Só que de repente deu uma vontade de voar, uma vontade, e o patinho feio abriu as asas, e quando ele viu aquelas asas enormes, ele voou. Deixa eu contar para vocês. Ele voou, e quando ele viu aquelas três aves, ele desceu e chegou na beira do lago. Quando ele viu a imagem dele refletida, ele viu que ele era igual àquelas aves. O coração dele não parava de bater acelerado. Eu sou um cisne. E ele todo maravilhado, aquela ave maravilhosa. E ele pensou: vou perguntar se eles querem ser meus amigos. E se eles me matarem, fazer o quê? Eu já passei por tanta coisa, mas aí pelo menos eu morro perto deles. E ele começou a nadar naquele lago junto com o cisne todo majestoso. De repente, apareceu três meninos. Isso, três meninos que sempre, na primavera, iam lá no lago para ver os cisnes maravilhosos. Quando os meninos chegaram lá, que eles viram aquele cisne, eles falaram: oh, que cisne lindo é esse? Ele é novo aqui, ele não era daqui. Ah, e olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, disse um dos meninos. Esse é o cisne mais lindo que eu já vi. Ele é mais lindo do que os que já tinham aqui. Vocês acham que o patinho feio ficou todo inchado e ficou todo metido? Não. O patinho feio já tinha passado por uma situação muito triste na vida dele. E ele sabia que um dia ele encontraria a felicidade. E ele encontrou, porque a partir daquele dia ele ficou junto dos seus e nadava e ficava todo feliz. A gente nunca pode deixar de acreditar
se estivermos passando por alguma situação difícil, que ela vai melhorar. Nós temos que acreditar que vai melhorar. Tchau!